Ageu capítulo 1, se você puder. Hoje a gente não fala mais para abrir Bíblia, né? É abrir celular, né? Abrir. Quase ninguém mais tem a Bíblia de papel, né? Mas esse texto está forte no meu coração. Desde 15 dias eu venho conversando com os irmãos sobre Ageu. Sobre aquilo que Deus chama a atenção do povo dele naquele momento da história. Sobre um povo que precisava recomeçar. E do meu coração, e até pelas conversas que eu tenho tido com alguns irmãos, a impressão que fica é que tem algumas pessoas parece que estão paradas. Literalmente paradas, suas vidas estão paradas. Às vezes parada na sua vida profissional, às vezes no seu relacionamento conjugal, às vezes parada no seu relacionamento com Deus. E eu não sei se você já passou por momentos assim. Eu já passei por momentos onde parecia que as coisas estavam estagnadas, estavam mesmo. E por que isso acontece às vezes conosco? A Bíblia vem falando de uma vida abundante, a Bíblia vem falando daquilo que Jesus tem para nós. Efésios 1:3 diz que nós já fomos, nós não seremos, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais. Nós já fomos. Mas parece que em alguns momentos, parece que isso não está refletindo na nossa vida. Jesus disse que Ele veio para trazer vida, e vida o quê? Em abundância. Mas algumas pessoas, às vezes, acostumam com a mediocridade, com aquela coisa mediana. Às vezes um casamento medíocre, às vezes uma relação... Medíocre é mediano, tá? Às vezes uma relação com Deus medíocre, uma relação com seus filhos. Tem gente, às vezes, no meio da igreja que só está no vale, nunca está no monte. E nós sabemos que os vales vão vir, as lutas vão vir, né, as tribulações, é bíblico isso. O próprio Jesus falou isso. Mas parece que tem alguns que ficam só no vale. E Ageu fala de um desses momentos, onde a igreja, onde o povo de Deus, melhor dizendo, o povo de Deus passava por um momento difícil. Vamos ler Ageu capítulo 1. Só para você entender o contexto. Ageu, ele é escrito logo depois que o povo volta da Babilônia. O povo fica ali 70 anos no exílio. Durante 70 anos eles ficam ali. E eles voltam. E Ageu é escrito mais ou menos 18 anos depois do retorno deles. E eles voltaram animados. Se você pegar os livros da Bíblia, não estão em ordem cronológica. Se você pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, eles não vêm numa ordem cronológica. Por exemplo, Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Mas ele é escrito mais ou menos próximo a Esdra, Neemias, que estão lá antes de Salmos, antes de Jó, antes de Esther. Então, eles estão bem separados, mas eles são escritos na mesma época. Tá? E qual é o contexto? O povo volta. Se você pegar o livro de Esdra, ali no capítulo 1, diz que o rei Ciro, ele baixa um decreto e ele manda o povo voltar para a sua terra. O povo estava na Babilônia, não só os judeus, haviam vários povos que tinham sido conquistados, né? E Ciro, por volta de 539 a.C., ele conquista a Babilônia. Ele conquista a Babilônia, e ele baixa um decreto. Que decreto é esse? Que os povos estrangeiros, os povos exilados, poderiam voltar para suas terras. Tem até isso inclusive é comprovado. Em 1879 acharam o que é chamado cilindro de Ciro. É um cilindro mesmo pequeno, de 25 centímetros, de argila, que ele vem as inscrições, quando Ciro dá uma ordem para libertar os povos. E Israel, nessa época, ele volta para Jerusalém. O judeu volta para Jerusalém nessa época. E ele volta com a missão de reconstruir a cidade. Então, se você pegar Esdra e Neemias, eles vão estar falando sobre esse período também. Sobre o período que eles saem da Babilônia, que eles voltam para Jerusalém com a missão
de reconstruir. Neemias fala muito sobre a reconstrução do muro. Porque talvez a gente não entenda por que reconstruir muro era importante. Porque hoje você aperta o botão, o míssil cai lá dentro da cidade. Naquela época, não. Os muros protegiam as cidades. Então, Neemias ele volta com o intento de reconstruir o muro, de fechar as brechas. Isso tem um significado importante para nós. O muro da santidade também precisa ser reconstruído em nós. Muitas vezes existem brechas é o lugar por onde o inimigo entra. Por isso que Neemias, ao voltar, ele começa logo a reconstruir o muro. Eu não sei, eu lembro, há muitos anos atrás, eu vi um filme de uma grande parede, né? Fugiu o nome da minha pedreira, uma muralha, mas não é muralha, não. Uma muralha, vazando água, hidrelétrica, pode ser assim dizer. Uma represa, obrigado, estou vendo se vocês estão atentos. Eu vi um filme de uma represa, eu era garoto. A represa começou a vazar uma água ali, era uma pequena brecha. E aquela brecha foi aumentando, a água foi aumentando, até que aquele paredão, aquela muralha, ela rompeu. Brechas são assim. Elas começam, às vezes, de forma bem pequena, bem sutil. Mas essa brecha vai aumentando, até que aquele muro da santidade ele cai. Neemias, ele volta com essa missão de restaurar o muro. E os sacerdotes de restaurar o templo. Então, houve uma grande alegria no meio do povo. No capítulo 3 de Esdras, diz que quando eles voltaram, eles viram as ruínas. E houve os jovens se alegraram com a possibilidade de reconstruir. Imagina um povo que está 70 anos fora, aqueles jovens que não viram, ouviam histórias. Eles ouviam histórias da grandiosidade de Jerusalém, dos feitos de Davi. Eu imagino o quanto aquilo foi alimentando, mas havia uma promessa de Deus que eles voltariam. Jeremias capítulo 29, versículo 10, diz que no final de 70 anos, o Senhor ia conduzir o povo de volta. E o livro de Esdras narra isso, para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta Jeremias, Ciro libertou o povo. Havia um misto de alegria e de tristeza. Os jovens gritavam, saltavam, se alegravam com a possibilidade da restauração, mas o texto de Esdras, capítulo 10, capítulo 3, a partir do versículo 10, diz que os mais velhos choraram. Eu imagino esse misto, os jovens pulando de alegria e os idosos chorando, porque eles lembraram do que era antes e viram as ruínas. Eu não sei se você já experimentou isso, um afastamento do Senhor. Eu acho que é mais ou menos esse misto, de quando a pessoa começa a ver a necessidade de voltar para o Senhor, de alegria, mas às vezes de tristeza pelo aquilo que fez ou passou. Eu acho que era isso que eles estavam vivendo. E eles voltam para Jerusalém nesse contexto de Esdras e de Neemias, e ali eles recomeçam a construção do templo e fechar as brechas do muro. Passaram-se 2 anos, você pode ver isso no capítulo 4 de Esdras, passaram-se 2 anos e eles pararam a obra. 2 anos. E aqui entra Ageu. Porque desde a parada da obra, eles voltaram, durante 2 anos trabalharam, e ali eles pararam. E agora se passaram 16 anos, e Deus levanta o primeiro profeta pós-exílio, Ageu, para trazer uma palavra de recomeço. É sobre isso que eu quero falar, recomeço. Porque o que Deus tem colocado no meu coração é que tem muitas pessoas que estão precisando recomeçar. Algumas já tiveram um relacionamento íntimo com Deus, mas estão vivendo de histórias do passado.
Alguns estão vivendo de testemunhos do passado. Alguns ministérios enterrados, pessoas que já lideraram, já cuidaram de vida, pessoas que já foram usadas por Deus, hoje estão sentados num banco, numa cadeira, só ouvindo. Só ouvindo. Dons e talentos enterrados. Eu queria que você tivesse com o teu coração, não só os teus ouvidos, mas o teu coração atento àquilo que Deus quer falar com você. Deus, Ele prometeu vida e vida em abundância. O povo de Deus precisa entender isso. Aonde Jesus chega, Ele traz vida. Aonde Jesus chega, Ele levanta um muro de santidade. Onde Jesus chega, o casamento é restaurado. Esse dia eu estava brincando com os irmãos, mas falando sério. Parece que muita gente, quando fala de casamento, já começa a falar assim, você sabe como estar casado é difícil, né? Você já viu gente falando assim? Parece que é já ou não, só eu que vi? Parece que é um drama. Aí eu fico imaginando o jovem que está noivo, ou está pensando em casar, ouvindo isso. Estar casado é difícil. Hein? A pessoa estava, será que eu caso mesmo? Estar casado é bom demais. Quando Jesus entra e vai restaurando, e as brechas vão sendo fechadas, e a abundância de Deus vai se manifestando. Mas em cada área das nossas vidas precisa ser assim. Isso não é uma palavra de autoajuda. É uma palavra para nos ajudar. A palavra de Deus é uma palavra que nos confronta não só com aquilo que nós fazemos, mas com as nossas motivações. A palavra de Deus, ela nos ajusta com a vontade de Deus. Só que às vezes parece que a pessoa sabe, mas acostuma com aquela vida medíocre, como eu falei. Mas não é isso que Deus tem para você e para mim. Não estou dizendo que não vão ter lutas, não. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Jesus declara que vão ter aflições, sim, mas fiquem tranquilos, Ele venceu, você vencerá nele e por Ele. Mas às vezes algumas coisas que entram na nossa vida, algumas brechas, vão nos parando. E os anos vão passando como aqui em Ageu. Os anos passam e parece que as pessoas se acostumam com essa vida parada. Ageu capítulo 1, versículo 1, diz assim, no segundo ano do rei Dario, já tinha mudado o rei que mandou eles de volta foi Ciro. Lembra que se passaram aqui 18 anos. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. O que Deus está falando? O povo está falando o quê? Não veio o tempo de edificar a casa do Senhor. Era isso o povo que estava falando. Veio, pois, a palavra do Senhor, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneladas? São casas luxuosas. Deus está falando, acaso é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É uma pergunta. O povo falava assim, não é tempo de edificar a casa do Senhor, de restaurar. Lembra que a obra estava parada há 16 anos. Existem obras que pararam na vida de algumas pessoas. Existem agir de Deus que pararam, não porque Deus quer, mas porque algumas coisas, algumas brechas são abertas que param aquela obra na vida da pessoa. Esse momento, o Senhor fala, mas vocês estão habitando em casas bonitas, enquanto a minha casa... Nós sabemos que hoje a casa de Deus, amado, o Antigo Testamento são sombras daquilo que Deus iria fazer no Novo Testamento, na Nova Aliança, Hebreus 10, 1. No Antigo Testamento, o Senhor habita num templo de pedra. A arca de Deus estava no templo.
No Novo Testamento, você e eu somos a casa de Deus. No Novo Testamento, isso não é mais a igreja. A igreja são pessoas. É o que está no Novo Testamento. Existem pessoas que estão buscando muitas coisas, que estão até buscando casas bonitas, carros bons, estão buscando os melhores investimentos, estão atrás de muitas coisas, mas às vezes a casa de Deus, que é ela, está em ruína. Às vezes nós estamos atrás de tantas coisas e não buscamos o que é primordial, que é a nossa vida, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Ageu já está falando isso para ele lá atrás. E agora, quase 2.500 anos depois, ainda existem pessoas assim, que a casa está em ruínas. Ele segue falando, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele está chamando a atenção para o passado mesmo. Olha o que vocês viveram lá atrás. Sabe, quando você deixa o Senhor, por causa de coisas, ou até por causa de pessoas, né, você vai ver as consequências lá na frente. Ele está falando assim, olha tudo que vocês já passaram, e vocês estão novamente nesse caminho. Tende semeado muito e recolhido pouco. Semeio muito, mas colhe pouco. Você já viu, ou você já passou por isso? Parece que nada que tu faz rende. Parece que o tempo não rende. Parece que o dinheiro não rende. Parece que o relacionamento familiar não rende. A vida profissional, a vida... Era o que estava acontecendo com eles. Você semeia muito, mas colhe pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tem alguém aqui assim? Ou você já passou por isso? Parece que tudo o que você faz está retido. Sabe, eu conheço irmãos e irmãs com talento. E alguns estão aqui, sabem que eu já falei isso para eles diretamente. Que estão enterrando isso que Deus deu a eles. Existem pessoas que não conseguem entender por que a vida dela não anda, mas o Senhor continua. Ele fala de restaurar a casa dele. Versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Só que a casa de Deus hoje não é mais um prédio. É você. Sou eu. Quando ele fala de edificar a casa, porque isso vai agradá-lo, fala da tua vida com Ele. Fala da santidade que nós devemos buscar no Senhor. Fala de uma vida, nós cantamos alguns louvores aqui, te entregarei a minha vida, me renderei a Ti. Tu és o Senhor de todas as coisas, Tu reina. Só que às vezes é só de boca para fora. Às vezes o cristão está endividado e achando que isso é normal. Está endividado, mas está comprando carro, está comprando roupa, está passeando. E está achando que está tudo normal, mas dívida é pecado. Às vezes tem prática da maledicência, da ira. Sabe como eu tenho escutado muitas pessoas, é impressionante. Eu tenho ira. E fala às vezes numa naturalidade. A ira está naquela relação de Gálatas, de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Outros falam com naturalidade da falta do perdão. Quando Deus colocar no meu coração, eu vou perdoar. Não, Deus já mandou. Deus não é o nosso amiguinho que fica barganhando conosco. O reino de Deus, quando Ele vem, Ele estabelece, né, uma doutrina, uma cultura própria, que independe do lugar onde você vive. Às vezes cristão com mente impura. Às vezes consegue abrir
e assistir, ligar uma televisão para assistir um Big Brother, ou uma Fazenda, ou qualquer coisa desse nível, e acha normal. A Bíblia diz para não colocar coisas impuras diante dos vossos olhos, palavras torpes, e acha normal. Vida impura. Vida impura. O teu corpo é do Senhor. Você, marido, o teu corpo é da tua esposa. As mulheres digam amém. Foi fraco. Foi fraco. Ó. Mulheres, o seu corpo é dos seus maridos, dos homens. Melhorou. Agora, jovem, os seus corpos são do Senhor. Digam amém também. Digam amém. Vida de santidade. Sabe, mas quando nós deixamos essas brechas entrar, o que vai acontecer? Vai ser uma pessoa interessante, que você vê, parece que havia escassez de tudo, não parece quando você lê o texto? Mas, na verdade, eles tinham casas luxuosas. O que aconteceu com eles é que eles não se saciavam, não se satisfaziam com nada. Porque casas luxuosas eles tinham. Porque quando nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar, alguma coisa vai tomar o primeiro lugar. Alguma coisa vai estar nesse lugar. E o Senhor precisa ser o primeiro lugar da nossa vida. E quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, a palavra do Senhor vai nos alinhar com a vontade dEle. Porque a vontade dEle já está escrita aqui. Jovens, sejam santos. Discípulos, sejam santos. Sejam santos. Então a palavra de Deus vai nos alinhando. Mas quando nós permitimos, quando nós colocamos o Senhor em um outro plano, as coisas vão saindo do lugar e começa a acontecer o que aconteceu aqui. Sabe, existem pessoas que precisam rever a sua forma, o seu estilo de vida. Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua vida? Qual o lugar Jesus ocupa na tua vida? Ô, amados, ainda que você não responda, pelo fruto nós conhecemos a árvore. Quem está do teu lado, quem convive com você, vê qual é o lugar que Jesus está na tua vida, pelos teus frutos. Vê se você coloca Jesus de fato em primeiro lugar. Como é que eu coloco Jesus em primeiro lugar? Obedecendo. Fazendo o que Ele mandou. Não é só de boca. Não é só falar. Fazer discípulo e ser discípulo é muito mais do que saber. Porque saber até o diabo sabe. Ele cita. Jesus disse, ide e façam discípulos. Como? Batiza eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina eles a praticarem, guardarem, praticarem tudo que eu mandei. Como é que é a vida do discípulo? É alguém que pratica. Pratica o quê? Pratica a humildade, pratica a santidade, pratica o serviço, pratica a mansidão. É alguém que busca se parecer com Jesus. Porque senão a nossa vida começa a cair nessa coisa medíocre. Cristãos acostumados só com reunião. Eu lembro de uma pregação de Jorge Mitian, que deve ter na internet, espero que tenha, eu acho que tem. Rio ou Lago. Que pregação tremenda. Ele fala que tem cristãos que são como rios, tem cristãos que são como lago. O rio corre sempre em direção a algum lugar. O lago só recebe, não dá nada. Tem cristãos assim. Só recebe. Tem cristãos que são como um rio, fluindo na direção de alguém para regar, para levar vida. Porque rio fala de vida. O Senhor fala para eles, subam ao monte, tragam madeira, restaure a casa.
Sabe que o Espírito Santo esteja falando no teu coração. Porque eu tenho muita convicção. O Breno também tinha uma palavra para ministrar, né? Ele estava com a carga também, mas eu tenho muita convicção que Deus está querendo falar com algumas pessoas aqui. Pessoas que estão com o seu ministério enterrado. Pessoas que estão com o seu casamento na corda bamba. Pessoas que se acostumaram com uma relação fria com o Senhor. É hora de você subir um monte. É hora de restaurar esse relacionamento com Deus. Versículo 9. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu, o Senhor, com assopro o dissipei. Sabe essa escassez? Eu estou falando de dinheiro. Tem gente quando pensa logo em dinheiro, escassez de vida. Escassez de prosperidade. Prosperidade é seguir em aumento. Às vezes a pessoa, minha querida Jandira está aqui, eu sempre uso ela como exemplo de prosperidade. Está ali no meio aquele sorriso bonito, sogra do meu filho. Eu sempre uso Jandira como exemplo de prosperidade. Jandira ganha pouquinho, né, Jandira? Mas a Jandira tem sempre um sorriso bonito, sempre uma palavra amiga, né, Dora? Sempre uma palavra de ânimo, sempre é próspera. Palavra de Deus, palavra de... Se está te faltando prosperidade, é porque tem algo errado. O Senhor, Ele dissipou com um sopro. Ele. Às vezes nós não percebemos, parece que tem uma resistência ao nosso redor, né? Às vezes é Deus. Porque quem é que pode te resistir a não ser Deus? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha... por que Ele dissipou? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra o seu fruto. E ele continua. É o próprio Deus. Por quê? Porque enquanto a casa dele está em ruína, cada um corre para a sua própria casa. Deus retém. Para quê? Porque Deus é mau? Não, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Porque Ele nos ama. Porque muitas vezes, se não vier uma mão de Deus, um deserto de Deus na nossa vida, nós não se voltamos para Ele. Deus, às vezes, prepara momentos como esse aqui, através das canções, através das palavras, para te atrair de volta, para nos atrair de volta. Quando você vê a expulsão, quando o homem é expulso do Éden, é muito interessante. Deus expulsa o homem do Éden, ali no capítulo 3 de Gênesis, versículo 23 e 22, 23 e 24. Ali fala de como Deus expulsa. Só que no versículo 22, para que o homem não estenda a mão e coma do fruto e viva eternamente assim, eu vou expulsá-lo. Por que Deus expulsou, mas providencia o plano de resgate que é Jesus? Por que Deus expulsa? Para o homem não pegar do fruto, comer e viver eternamente no pecado. É amor. É amor, é sempre amor. Deus, Ele vai usar de tudo para nos atrair de volta. Quando nós estamos nos afastando, estamos assim, longe, Deus vai, porque todas as coisas cooperam, todas são o quê? Para o bem de quem? Dos que ama Deus, não é de qualquer um, dos que ama Deus. Todas as coisas cooperam para o propósito de Deus na tua vida. Para Deus te conformar, me conformar à imagem de Jesus. Você está aqui hoje para ouvir isso. Deus, Ele quer nos conformar. Esse é o plano, é o propósito de Deus, nos conformar à imagem de Cristo. E não que nós tenhamos essa vida medíocre. Só que no meio do caminho, no meio eu já ouvi alguém comparar a vida cristã, ela se fosse comparada a uma corrida, não seria uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. Ela precisa ser constante. Não adianta você sair correndo e ficar pelo meio do caminho. Você tem que ir constante para chegar bem ao final. Mas alguns empecilhos, algumas lutas vão acontecendo no caminho.
Se você olhar a história desse povo, se você ler depois Esdras e Neemias, você vai ver que tiveram várias ações externas. Várias. Diz que o povo, quando eles voltam, presta atenção em nome de Jesus. Aquilo não está ali à toa, não. Diz que quando o povo voltou, os povos ao redor deles se juntaram em comum acordo para impedir eles de fecharem as brechas do muro. Está escrito. Neemias capítulo 4, diz que os povos Sambalate, Tobias, os árabes, eles se juntaram em comum acordo, está escrito assim, para impedirem que as brechas fossem fechadas. Sabe, quando o Espírito Santo fala com você agora, das brechas que você precisa fechar, o inimigo faz de tudo para tentar impedir isso. Porque ele sabe quando o muro da santidade está restaurado, é difícil ele alcançar o teu coração. Ele sabe quando você restaura, quando você confessa o pecado, quando você pede ajuda, quando você restaura a tua vida em Deus, ele não consegue mais entrar. Então o texto diz que os inimigos se ajuntaram contra eles. Mas Neemias falou assim, eu orei, vigiei, tive bom ânimo. Eu orei, vigiei, tive bom ânimo. Orar, vigiar. Orar, vigiar e ter bom ânimo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, tem que ter bom ânimo, porque tem batalhas. Tem batalhas no dia a dia, sim. Tem alguns Golias que se apresentam no meio do caminho, sim. Mas tenha bom ânimo, ele é contigo. Neemias alerta, eu orei, vigiei, tive bom ânimo, animei o povo. Só que no capítulo 6 eles voltam. Mas diz, se eu não me engano, no versículo 3, que eles intentavam fazer o mal a Neemias. Mas Neemias falou para ele assim, eu estou realizando uma grande obra e não posso parar. Que obra? De restaurar o muro. De fechar a brecha. Sabe, o Espírito Santo, eu sei que está falando com algumas pessoas. Deus começa a querer fazer uma obra em você. Mas você não pode parar essa obra. E nem deixar que ninguém pare essa obra em você. Em Esdras, diz que eles desanimaram, eles colocaram pessoas no meio do povo para desanimar, para impedir e para frustrarem os planos deles. O inimigo quer isso. Ele quer desanimar. Às vezes vem luta mesmo. Imagina um desemprego, uma enfermidade, um filho que se desvia, um problema no casamento, uma mãe, um pai. Alguma coisa que acontece. São lutas na mente. E são nessas horas que o inimigo se aproveita. E ele vai usar várias estratégias. Dê mais alguns minutinhos. Várias estratégias para tentar te confundir. Ele faz isso desde lá do início. Para pensar, ele arrastou um terço dos anjos do céu. Embora nós sabemos que ele está derrotado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Nós sabemos disso. Nós sabemos do poder de Jesus. Não devemos temê-lo, mas as astúcias, as armadilhas, como ele age para tentar derrubar o povo de Deus. Aí ele vai lançando setas. Ele vai jogando armadilhas sutis. E você vê isso em toda a Escritura. Quando o povo foi, aqui ele está falando quando o povo sai da Babilônia, mas quando eles foram para a Babilônia, você viu uma estratégia típica do inimigo. Confundir quem você é. Confundir quem eles eram. Se você pegar Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4, diz que Nabucodonosor, ele pega o chefe dos mordomos e ele manda levar jovens. Que jovens são eles? Jovens da nobreza, jovens cultos, jovens que dominavam a ciência, jovens assim de um padrão, influenciadores. E ele fala assim, ensina a eles a nossa cultura. Porque o que ele queria? Eu falei isso uma vez aqui, ele queria mudar a cultura.
Porque quando esses jovens, Daniel tivesse filho, o filho dele não seria mais judeu, seria caldeu, da Babilônia, porque a cultura dele foi mudada. Porque como eu falei aqui da outra vez, vou repetir, para você manter o domínio, você pode usar a força para conquistar, mas para manter o domínio você tem que mudar a cultura. Por isso, Israel não foi e nunca será conquistado, porque eles preservam a cultura deles. O reino de Deus é isso, amados. Ele vem com a cultura própria para mudar a cultura que está em você e em mim. Porque nós crescemos num mundo com a cultura errada. Onde tem um monte de mulher, é status para o homem. Mas a Bíblia fala para o marido, marido, ame a tua mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É o inverso. As mulheres gostam, as mulheres gostam. Isso eu faço até um médico com as mulheres. O reino de Deus tem uma cultura própria, irmão. Sabe o que ele faz? Ele tenta mudar tanto a cultura deles, que ele troca o nome deles. Vocês já viram lá que ele troca o nome, né, de cada um deles? Qual o nome de Daniel? Daniel, eu vou ter que ler, que a minha memória já não é mais a mesma, tá? Daniel significa Deus é meu juiz. Ele troca para Beltesassar, príncipe de Bel. Qual o nome do outro amigo de Daniel? Peraí, você vê que até nós, na verdade não era Sadraque, era Ananias, tá? Deus é misericordioso, ele troca para Sadraque, amigo do rei. Qual outro amigo de Daniel? Misael. Quem é como Deus? Cantamos até isso aqui. Troca para Mesaque. Quem é como Agu, que é um ídolo, é um deus da luz. O outro amigo, o último amigo de Daniel lá, Azarias. Jeová é o meu socorro. Troca para Abidnego, servo de Nego, que é um ídolo que representa Mercúrio. Sabe por que ele faz isso? Ele troca o nome, porque ele quer confundir a tua identidade. Ele não quer que você saiba quem você é. A cultura do reino entra para isso, para confundir quem nós somos. Satanás, o tempo todo, ele quer colocar em xeque quem você é. Lembra quando ele tenta Jesus no deserto? Lembra qual é a primeira coisa que ele fala para Jesus? Hein? Se tu és o Filho de Deus, você acha que ele sabia que Jesus era o Filho de Deus? Claro que sabia. Ele ouviu aquela voz quando o Espírito Santo desceu, este é meu filho, em quem me alegro, me comprazo. Ele viu, ou os informantes dele viram Jesus nascer, ele sabia das profecias, ele sabia, mas ele quer colocar em dúvida para Jesus quem é ele, porque Jesus estava num momento difícil, 40 dias jejuando, com fome. É assim que ele vem colocar em dúvida quem nós somos, em momentos difíceis. Em momentos difíceis ele tenta colocar em dúvida a paternidade de Deus, porque a paternidade de Deus fala de segurança, de confiança, de socorro. E ele quer levar você e eu a não confiarmos nesse Deus. E ele começa a trabalhar, e ele vai usando várias estratégias. Várias, as escrituras vão mostrando várias. Ele desperta a Eva para olhar para aquele fruto. Ele desperta. Ele tenta usar Pedro. Aliás, ele fala direto com Jesus. Se tu me adorar, eu te darei todos esses reinos, porque foram entregues a mim. O que ele está falando para Jesus? Jesus, você não precisa morrer na cruz, porque a vitória de Jesus, se alguém não sabe disso, ela é na cruz. Jesus nunca fugiu da cruz, ele abraçou a cruz. A cruz era a vitória dele sobre a morte. A cruz era o plano de redenção dele para nós. Ele não podia, não queria fugir da cruz. Se tem alguém que queria livrar ele da cruz, era Satanás. Porque ele sabia que ali estava decretada a derrota. Por isso ele fala para Jesus, se tu me adorar, eu te dou os reinos. Porque Deus falou que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Ele está falando para Jesus que tem uma forma mais fácil de Jesus herdar tudo. Não indo para a cruz. E quantos cristãos fazem isso? Quantos fogem da cruz?
e buscam uma forma mais fácil. Mas Jesus mandou cada um de nós tomar a cruz, porque a cruz fala de santidade, de renúncia. A cruz é quando você entrega o governo a Ele. É por isso que o inimigo faz todo esforço para que você e eu fujamos da cruz. Você vê que o que ele oferece a Jesus? Uma maneira mais fácil. O que ele está falando para Jesus? Jesus, olha para você, Jesus. Você não precisa passar tudo isso. E depois ele usa Pedro. Quando Jesus fala da morte, lá em Mateus 16, fala, Jesus, não morra assim. Lembram? Tenha compaixão de ti. O que Pedro está falando? Olha para ti, Jesus. Olha, amados, essa é uma estratégia mais antiga e eficaz de Satanás. Levar o homem a olhar para as suas necessidades. Jesus repreende. Ele fala assim, arreda de mim, Satanás, porque você cogita, você pensa igual o homem. Pedro não estava possesso, eu não creio que Pedro estava possesso. O que Pedro estava era cheio dos conceitos de Satanás. Você vê como tem várias estratégias para ele nos levar a parar a obra que foi iniciada de nós. Quantas vezes ele já te levou e já me levou a olhar para as nossas necessidades e deixar de olhar para Deus? Você já viu alguém que fala assim, está sofrendo no casamento, eu não mereço passar por isso. Eu tenho direito a ser feliz. E acaba o casamento. Mas o Senhor é poderoso para restaurar esse casamento. Se você está passando luta no teu casamento, o Senhor é poderoso para restaurar o teu casamento. É só você deixar Ele entrar e reinar. É 100%. Se tem um investimento certo, é Jesus. Sabe, são estratégias. Aquele povo, ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para suas próprias necessidades. Para mim fica claro, quando eles tinham casas luxuosas e eles mesmos, as coisas pareciam que estavam dando tudo para trás. A Bíblia diz, meus irmãos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o lugar de Jesus na tua vida? Que lugar Jesus tem ocupado? Como é que está a tua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Eu queria orar com vocês em cima dessa perspectiva de recomeço para alguns. Porque eu creio que tem pessoas nessa manhã aqui precisando recomeçar, fechar as brechas, subir ao monte de novo, buscar do Senhor tudo aquilo que está perdido, que se perdeu na tua vida. Às vezes nós perdemos coisas no dia a dia e não percebemos. Mas se você olhar para trás, o Senhor fala assim, 2 vezes, considerem o passado de vocês. Considera o teu passado. Considera lá o primeiro amor, quando você estava cheio de Deus. Considera aquilo que Deus já fez na tua vida através de você e o que você deixou de fazer. Nós vamos ir buscando um monte de desculpas, às vezes, para justificar a nossa condição. Mas a verdade é que muitas vezes nós colocamos o Senhor em segundo ou em terceiro plano. Será que tem alguém aqui assim, que está precisando recomeçar? Deus tem um propósito em cada um de vocês, cada um de nós. Sabe, aquele povo alcançou as casas luxuosas, mas eles perderam o propósito de Deus. Eu imagino que deve ser muito frustrante. Talvez uma pessoa chegar no final da vida ter alcançado um monte de coisa, mas não ter cumprido os propósitos de Deus na vida dela, ter ficado pelo caminho. Vamos orar?